Ok, ok. Bom dia a todos. Para você que está vendo no nosso canal do YouTube aí, boa tarde, boa noite. É, como eu estava comentando aqui, hoje nós vamos conversar de um assunto bem importante. Pessoal, coloca de 1 a 10 como é que tá meu áudio aí, se tá bom, se vocês estão ouvindo bem aí. Coloca aí para mim, legal, Jane, 10, 10, 10, legal, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Edilson Nardes. É, o meu papel aqui hoje é compartilhar de um assunto que é de vital importância, não só para o nosso negócio, mas para a nossa vida. Independente do que você faça, independente qual seja o seu tradicional, independente da sua idade, do seu sexo, da sua religião, independente seja lá o que for, isso é ponto fundamental. Eu até falo, às vezes, nos meus treinamentos, nessas décadas que eu, que eu faço treinamento, que 90% do caminho é você entender esse conceito que eu vou colocar hoje. O 10% é preparação e suar a camisa, tá? Mas sem você realmente entender o caminho que eu vou colocar hoje, você vai andar em círculo, tá? Você vai parecer uma barata tonta, rodando, batendo, voltando, e, e na maioria das vezes sem energia, sem vontade. O sofá é mais gostoso, a televisão é mais prazerosa, é o final de semana, ou seja, tudo passa a ser um empecilho quando, quando eu não tenho determinadas informações, tá? Então, hoje nós vamos falar de sonhos, do poder de um sonho. E eu sempre digo que você pode chamar de sonho, você pode chamar de meta, você pode chamar de objetivo, você pode chamar de propósito, você pode chamar de bandeira, você pode chamar do que você quiser, tá? O que faça sentido para você. Para mim é sonho, tá? Eu gosto da palavra sonho, tá? Eu gosto, eu gosto de de sonhar, eu gosto de imaginar, eu gosto de antever aquilo que ainda não existe. E que, segundo o meu esforço, segundo as minhas estratégias, segundo a minha vontade, segundo o meu suor, logo, logo vai passar a existir. Tá? Isso é a mágica disso. Então, como sempre, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Eu já vi que a Nilva, aliás, que a Jane colocou ali, que já assistiu várias vezes o, o Rei Leão. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti, os meus dois filhos estavam pequenininhos, a Ellen de colo, tá? Tá, entramos no cinema e mais ou menos torcemos para ela não chorar durante o filme, tá? Então, realmente faz muito tempo e é um filme que não deixa, né? Que tem algumas metáforas, algumas lições extraordinárias. E a do rato, que eu coloquei bem curtinha, né? Ou seja, o comodismo. Ah, tá bom a minha vida, pinga, mas não seca. Conhece, Osmar, aquele ditado pinga, mas não seca? Ô, desgraça de quem inventou esse ditado é um fracassado,
tá? Ou seja, eu olho sempre para quem está pior do que eu, né, Cristiano? Não para quem tá melhor do que eu, porque quem tá melhor do que eu me dói, tá? Eu sinto que eu sou um incompetente. Então, quando eu olho alguém que está melhor do que eu, a minha tendência é falar mal, né? Aquele cara que quando eu vou atravessar a faixa de pedestre, ele passa com um carrão importado, eu falo, ah, enganou alguém. É herança de família, roubou, é político, ou seja, é mais fácil para nós fazermos isso do que falar, cara, é o que que ele tem que você não tem? O porquê que ele pode e você não? E partir realmente e sair do comodismo, da zona de conforto, porque o arrozinho tá acabando. E um dia lá no fundo, que não tiver mais esse arroz, tá? Por falta de energia, por idade, eu não vou conseguir mais sair daquele buraco que eu mesmo entrei. Então, o bate-papo hoje é mais ou menos isso. Vocês vão ver várias informações que eu já falei aqui, tá? Mas eu tenho alguns vídeos. Hoje nós vamos passar bastante vídeos aí, tá? Tá que eu achei bem legal e oportuno aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar aqui. Legal. Tá aí. Deixa eu fazer uns ajustes aqui, pessoal. Joia. Então, o título do nosso treinamento, treinamento não, nosso bate-papo hoje é sobre sonho. É o poder que tem um sonho. E eu começo te perguntando qual é o seu sonho? Você sabe qual é o seu sonho? Tá? Você tem o seu sonho bem definido? Tá? Você sabe perfeitamente qual é? 90% que está aqui hoje não tem. E aí fora, 99% não tem. Ah, o meu sonho é ganhar dinheiro. Ah, meu sonho é ficar rico. Meu sonho é ter uma casa, é ter um carro, é ter isso, é ter aquilo, tá? Isso Isso não é sonho, tá? Agora, qual é a importância de sonhar? Henry Ford já dizia: um homem pobre não é aquele que não tem um tostão, que não tem dinheiro, mas sim aquele que não tem sonhos. Isso é uma pobreza. Só resta enterrar um homem sem sonhos. Só resta, porque ele já morreu, tá? Nós tivemos num circo aqui em São José. Até aconselho vocês, se chegar na sua região, vá nesse circo. É o maior da América Latina, né? É o Mirage. A Mirage não, Mirage, né? Mirage Circos. É extraordinário, a gente volta a ser criança lá dentro. E eu bati foto desse painel que tava lá. O riso é eterno, a imaginação não tem idade, os sonhos são para sempre. E de fato, pessoal, os sonhos são para sempre. O Walt Disney, tá? Então, eu começo te perguntando: você tem vivido a vida dos seus sonhos? Ou você tem apenas levado, deixando o futuro nas mãos de alguém? Porque a grande maioria das pessoas é que nem essa foto. Ela segue alguém que não sabe para onde está indo. Ela segue a maioria, ela entra na maior fila, e eu vejo isso no dia a dia, tá? Tá, eu viajo muito, então quando eu vou passar no pedágio, eu sempre procuro a fila mais curta,
pois a maioria vai entrar na fila maior, ou seja, vamos seguir aonde está a maioria. É isso. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, tá? Presta atenção na sua vida. Você está seguindo a estratégia da maioria? Você está fazendo o que os seus avós faziam, o que seus pais faziam, o que sua família faz, o que seus amigos fazem, o que a sua vizinhança faz, o que todo mundo faz? Então, o seu resultado vai ser o resultado da maioria. E eu te pergunto, você gostaria de ter o resultado da maioria? Tá? Essa essa é uma pergunta dolorosa, tá? Mas é uma pergunta que na maioria das vezes ela acorda a gente, tá? Então vamos lá. O ideal seria isso aí, pessoal. Especialistas dizem que nós temos basicamente três fases: a que ela vai até os 18, 20 anos, quando a gente depende de alguém, quando o nosso papel é estudar, é se preparar para a fase B, onde a gente acaba constituindo família, arrumando o primeiro emprego, estabelecendo o padrão de vida, criando patrimônio, para a fase C, que é a fase de aposentadoria, onde eu vou usufruir disso tudo, ok? Esse é o ideal. A fase A me preparo, a fase A crio o patrimônio para viver uma fase C tranquila e confortável. A pergunta que eu te faço é: a grande maioria da vida das pessoas acontece isso que está aqui? Coloca aí sim ou não. Você acha que a vida da maioria das pessoas vai ser assim? Estuda, se prepara, faz uma boa faculdade, arruma um bom emprego ou cria um negócio próprio, empreende e tem uma fase C onde vai usufruir de tudo que fez na vida. Pessoal, é assim que acontece com a grande maioria? Quem aqui começou a trabalhar antes dos 20 anos, coloca aí a idade que você começou a trabalhar. Coloca aí na sala qual a idade que você começou a trabalhar, tá? Eu comecei com 7 anos vendendo verdura na rua, tá? Ó, 9, 8, 15. O iPhone aí começou bem com 15 anos, hein, cara? Até os 15 você fez. Ah, tá, deve ter vindo. Ó, 10, 8 e Clório com 10 anos. 6 anos ganhou de mim, Antônio. Eugênio Doce, 7 anos, tá? Ou seja, nós tivemos que entrar no mercado de trabalho muito antes para ajudar a família e geralmente a família não teve condições de pagar uma boa educação, uma faculdade. Entramos no mercado de trabalho, é o que tem para hoje. Vamos lá, pula de um negócio para outro, tenta empreender, é um zigue-zague, mais zigue do zigue. A pessoa fala: como que eu vou me preparar para a aposentadoria se eu mal consigo manter o meu hoje? Trabalha uma vida inteira e se aposenta pelo INSS. Segundo o IBGE, apenas 1% das pessoas que se aposentam conseguem manter o padrão de vida que tinham na fase B. 1%. 1%, Osmar. A pergunta é: quando você se aposentar, você vai estar nesses 1%? A pergunta não é se você quer estar nesse 1%, é se você vai, se o que você está fazendo hoje é diferente dos 99%, entende? Aquilo, fazer o que todo mundo faz, o seu resultado vai ser o que todo mundo tem, que é isso aí que você está vendo, tá? Apesar de trabalhar geralmente mais de 40 anos uma pessoa, a maioria se aposenta mal, passa a ter que depender de alguém, ou pior, passa a ter que sustentar, às vezes, filhos e netos. Pessoal, tem pessoas aposentadas que a aposentadoria é para ajudar os filhos e os netos ainda. Mal consegue se manter. Quem
Quem tem um pouco mais de idade já viu pessoas que estão passando por isso. Olha o Joaquim fazendo assim. Conhece alguém? Você entende? Então, veja bem, eu não estou dizendo que isso é justo, não é, mas é o que acontece. A vida não é justa. Entenda isso. E alguns ainda hoje, com saúde, com energia, aí falar, não, a minha vida tá ruim, mas vai melhorar. É no tempo de Deus. Deus vai me ajudar. Amigo, Deus não ajuda a quem não merece, a quem não se ajuda. Eu canso de dizer isso, ó. Eu vou passar um videozinho para vocês aqui, tá? É o primeiro videozinho, vamos lá. Já sei, vou pedir uma ajudinha para Deus. Opa! Estamos aqui de novo. Na verdade, eu sempre tive, né? Onipresente. Eu tinha esquecido que você tinha minha cara. Imagem e semelhança, né, tiozinho? Tiozinho não, né? E outra, você veio antes de mim, tá? Só para avisar. Ah, meu eu! Manda bala no assunto logo aí que hoje tá um pouquinho corrido. Brincadeirinha. Onipresente. Vamos lá. Eu tenho pedido para você carro, casa, grana e eu acho que você não tá me ouvindo muito bem. Pra já, toma aqui. Opa, cenzinho, muito bom, mas o que é isso? Mais grana, você não pediu mais grana? Ah, mas não é bem isso, né? Pois é, tiozinho, mas foi isso que você pediu, porque você tem mania de tratar as coisas de forma genérica. Não tô entendendo nada. Ai, meu eu. Quando você fala que quer mais dinheiro, quanto é isso? É por mês? Tem gente que às vezes pede para mim um relacionamento bacana. O que é isso? E tem gente ainda que pede um corpo legal. E aí eu já penso numa coisa colorida, com umas luzes assim, tipo uma árvore de Natal, sabe? Luz e enfeite no corpo. Ah, bem mais legal, vai. Vamos direto ao assunto então. Como é que eu faço para ter mais din-din, mais prosperidade no geral? Transformar sonho em realidade, resumindo. Você precisa entender a estrutura que faz o seu cérebro entender o que você quer. E a partir daí você consegue resolver o que você quiser. É como resolver esse cubo aqui. O que é que esse cubo tem a ver? Ai, meu eu, vamos lá. Você e metade da humanidade, se pegar esse cubo aqui para resolver, vai ficar na tentativa e erro igual um tonto. Sabe quando que você vai resolver ele na tentativa e erro? Quando? Nunquinha, você precisa aprender umas estruturas que colocam as peças no lugar certo. E aí você faz rapidinho e vai parecer que você é muito inteligente. Mas não é. Faz sentido, hein? Até que você manja, hein, tiozinho? Onisciente, né? Na sua vida é a mesma coisa. Enquanto você não souber as estruturas que fazem a sua vida dar certo, principalmente a vida financeira, você vai ficar igual barata tonta tentando mudar as coisas e pedindo ajuda para mim. Já sei. E é essas estruturas que eu começo a colocar agora para você. Essas estratégias, tá? Esse cara que passou num vídeo aí, ele é especialista em programação neurolinguística, tá? E eu gosto muito também, já estudei muitos anos da minha vida, já fiz vários cursos, sou practitioner, master de neurolinguística, etc. E eu vou falar um pouquinho de neurolinguística quando se diz respeito a objetivos, a sonhos, a metas, tá? É o que faz uma pessoa ser bem-sucedida. É basicamente três coisas. A primeira, a boa formulação de objetivos. Não adianta, você viu no vídeo, eu quero mais dinheiro. Se você tiver um real no bolso, eu te der mais um real, você vai ter mais dinheiro. Quanto mais específico, melhor. Mais forte vai ser, mais o seu inconsciente vai buscar. Veja bem, o seu inconsciente é como uma criança de 5 anos de idade, mas ela tem a força de um gigante. Se você não falar a linguagem dela, nada vai acontecer. Ela não vai entender e isso não vai se materializar.
A partir do momento que ela entende, acabou, vai acontecer. Então você tem que aprender a falar a linguagem dela, é específica. Ah, eu quero, sei lá, eu quero uma casa. De repente você já está morando numa casa de aluguel, é uma casa. É que casa? Ah, eu quero um carro. Às vezes o cara tem um carrinho de mão lá. Eu quero um, sabe? Eu quero ser livre financeiramente. O que é ser livre financeiramente para você? Quanto em dinheiro você precisaria estar gerando todos os meses para isso? Ou melhor, quanto de investimento você precisaria ter que te daria o juro mensal, a rentabilidade para te dar uma vida tranquila para o resto da sua vida, independentemente de você ter que trabalhar ou não? Olha só a diferença, tá? Então, formula detalhadamente. Ai, Dilson, meu sonho é ter minha casa. Que casa? Você já foi ver ela? Você já marcou com algum corretor? Você já entrou dentro? Já deu aquela coisa que vem aqui de dentro, sabe? E aquela. Você fala, nossa, isso é poder. A gente brinca até com os homens. Ah, eu quero um carro, tudo bem, um Fusquinha 66 serve? Não, eu quero. Já foi na concessionária, já entrou dentro, já sentiu o cheiro, já ligou, já ouviu o barulho do motor, já deu uma volta, já colocou a mão, já sabe tudo do carro? Não? Então você não quer, meu amigo. Você não quer. O seu inconsciente, ele trabalha dessa maneira. Ele não sabe o que é real e o que não é. E a partir do momento que você sonha de maneira específica, para ele é verdade, é dele. E ele vai buscar isso, tá? Outra coisa, acuidade sensorial. O que é isso? É você saber o que se passa. É você conseguir analisar, é você conseguir criar estratégias, é você conseguir buscar esse caminho. Peraí, já sei o que eu quero. Agora, o que eu preciso para conquistar isso que eu quero? O que eu preciso? Eu preciso de conhecimento? Aonde eu vou buscar esse conhecimento? De que maneira? Ok? E o terceiro, que poucas pessoas entendem isso, flexibilidade. Flexibilidade. Em neurolinguística, o sujeito mais flexível é o que controla o sistema. Já, já conheceu alguém que é extremamente teimoso? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim? Esse é inflexível. Esse, a chance de ter sucesso na vida é muito baixa. Flexível é você conseguir se adequar, tá? Tá segundo Darwin e o que a gente vê, as espécimes que conseguiram sobreviver são as mais flexíveis, as que mudam, as que, sabe? Tô por aqui por esse caminho para buscar o meu sonho, o meu objetivo. Tenho conhecimento, não deu certo, eu não desisto, eu mudo. O que faltou? O que eu preciso melhorar? O que aconteceu? Com a acuidade sensorial eu mudo e vou de novo. Mudo, eu não posso ficar batendo na mesma tecla. Já ouviu esse ditado? A pessoa inflexível, ela tenta sempre do mesmo jeito. Como os resultados não mudam para aqueles que fazem as mesmas coisas, não vai ter resultado. Ela desanima e desiste. Esse é o padrão. Eu tenho que mudar. Aqui não deu, vamos aqui. Aqui não deu, vamos aqui. Aqui não deu, até dar certo. Tá? Então, boa formulação, acuidade sensorial e flexibilidade. Isso na neurolinguística. Só que eu vou mostrar um aqui também de um cara
que é o mago do crescimento pessoal. Ele fez, ele fez um livro chamado A Lei do Triunfo. Não me entendam mal, que é a Bíblia do crescimento pessoal. Ele pegou as pessoas de maior sucesso da época dele e estudou durante anos e anos e anos Napoleon Hill. Napoleão Hill quebrou várias vezes, ele perdeu tudo que ele tinha, ele quebrou a família dele, mas ele nunca desistiu. E quando ele morreu, ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida. E ele pegou qual era a estratégia que as pessoas mais bem-sucedidas da época usavam. E ele fez essa fórmula máxima, absoluta e infalível. Olha só. Se você colocar isso em prática, é inevitável que você conquiste o seu sonho. Primeiro, olha a primeira coisa que ele fala. Tem alguma coisa a ver com o que nós falamos até agora? Tem um objetivo específico, bem definido. Se o que você sonha, o que você quer, o seu objetivo, ele não muda a sua respiração, não é. Você não chegou lá ainda. Ele tem que mudar na hora a sua biologia, você tem que sentir aquilo, você tem que, sabe? Porque é isso que vai te segurar, isso que vai te tirar de casa, do sofá, da TV, do seu lazer, da sua zona de conforto. Sem isso, esqueça, tá? Segundo, coloque prazo. Osmar, adianta você chegar nesse objetivo com 102 anos de idade? Melhor isso do que nada, mas conseguir antes, melhor, né? Tem que pôr meta, tem que pôr tempo. Porque mesmo que você não chegue nesse tempo, você vai chegar próximo. O seu inconsciente ele vai estar calculando a todo momento. Opa, eu tenho que ir mais rápido, eu tenho que fazer mais, eu tenho que, com a flexibilidade, ajustar isso. Se eu estou trabalhando tanto tempo para isso, eu vou ter que passar a trabalhar tanto tempo. Ok? Isso é muito importante, lembrando que tem grandes metas e tem pequenas. E as pequenas é que se chegam às grandes. Não adianta, eu vou te dar um exemplo aí, tá? Só um exemplo hipotético. Ah, eu quero uma Ferrari e eu ando de bicicleta. Legal, a Ferrari, mas o que que eu vou ter antes da Ferrari? Ah, eu vou ter um carrinho 1000, legal, e depois eu quero um carro zero. Depois eu quero um carro nacional, mais um sedã melhor. Depois eu quero um carro de luxo. Aí depois eu quero um importado. Aí depois que eu. Você entende que há estágios? Que a Ferrari, o seu inconsciente vai falar, tá muito. Não, você vai galgando metas, tá? Terceiro, desenvolva uma estratégia. Vamos lá. Sonho, tá? Sem estratégia, ele vira uma dor de cabeça. Ele vira uma ilusão. Por isso que a acuidade sensorial é tão importante de eu saber qual é o plano que eu vou ter para atingir esse objetivo, tá? Aonde eu vou buscar essa estratégia? Pessoal, vamos falar do nosso negócio aqui. Vocês têm líderes fantásticos aqui para te passar as estratégias, pessoas de mercado. Ao seu tradicional aí fora, você tem que ir nos melhores, tá? Você tem que ir nos melhores para fazer isso, ok? E nesse ponto, e nesse ponto eu sou grato à Global. Como eu sou grato, esses anos todos eu tive o melhor líder de todos, chamado Oscar de Carlos, aonde eu aprendi um monte. Claro, eu trouxe uma bagagem de 30 anos, tá? Mas eu aprendi demais, demais com esse cara.
tá? Eu aprendi com parceiros aí, Leomar Naves, e eu aprendi um monte com downlines aí, ok? Aprendi aí com o Gilmar, com o Daniel, com o Cristiano, que é especialista nessa área de investimentos. Eu aprendi com todo mundo, tá? Isso tudo para montar um plano. E esse plano me permitiu ter os resultados que eu tive aqui na empresa. Tive grandes resultados, grandes ganhos. E esses ganhos, esse resultado, ele me permitiu fazer hoje o que eu amo, o que eu sempre quis e não podia. Escolher algo paralelo, não só por dinheiro, mas que eu amasse fazer, que é o que eu tenho hoje. Hoje eu montei uma marcenaria premium. Na verdade, não é uma marcenaria, né? É um, é um ateliê. Né? Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, acabamos de vender uma mesa de R$ 30.000. Essa mesa não existe no Brasil, ela vai ser feita pela primeira vez aqui. Agora, qual foi o plano de estratégia que eu tenho hoje para muito em breve, até o ano que vem, estar entre os três maiores do Brasil nesse ramo que eu, que eu peguei agora, nesse ramo que eu entrei agora, era paralelo à global. Eu desenvolvi toda uma estratégia, tá? Não sabia absolutamente, eu nem sabia que eu ia fazer, eu só queria fazer alguma coisa paralela que a global me proporcionou ter tempo. Eu não sabia o que era. Aí eu estou fazendo uma adega subterrânea aqui em casa e eu vi na internet um piso de madeira com resina. Eu falei, que coisa linda! Só que eu gosto de fazer, eu tenho tempo. E tinha um curso em Curitiba. Fui fazer o curso, um final de semana. Na verdade, era um curso de River Table. E uma meia horinha ensinava a fazer o piso. Na hora que eu vi a River Table, que era uma coisa que eu já tinha no passado, marcenaria, mas era uma obra de arte, falei, achei algo que eu vou amar fazer, mexer com madeira, mexer com, sabe, aquela calma, aquela. Então é isso, desenvolvi todo o plano estratégico para isso. Aqui no negócio, você tem que ter estratégia. Ai, Deus, como é que eu vou fazer? Modelagem. Pega aquele líder seu que realmente faz. É esse aí que você vai pegar. No começo eu grudei no Oscar. Oscar, vamos lá, me ensina isso, me ensina. Até pegar o jeito, tá? Quarto, decida. Assume, se comprometa com o preço que está disposto a pagar. Disciplina. Pessoal, disciplina é tudo. Uma das maiores definições de disciplina que eu conheço é disciplina. É quando você, você naquele momento, você não quer fazer o que você faz. Você não gosta de fazer o que você faz naquele momento, mas você faz mesmo assim porque você sabe que aquilo vai te dar o objetivo que você busca. Nem sempre você está afim de pegar, de mostrar essa proposta, de fazer isso, de fazer aquilo. Nem sempre. Mas você tem que se comprometer com esse preço. A grande maioria das pessoas queria ter grandes resultados se fosse fácil. Se não precisasse sair da zona de conforto, se não precisasse trocar sábado e domingo, se não precisasse trocar o lazer dela, se não precisasse trocar noites de sono, se não precisasse arriscar, se não precisasse nada, aí elas queriam. É por isso que elas vão fazer parte dos 99% que vão ter problemas. Tá? Entenda, não há sanduíche de graça.
tem que assumir, se comprometer, disciplina. 5, escreva isso. Escreva, faça, sabe? Depois nós vamos fazer bem rapidinho aqui. Eu gostaria de falar horas sobre isso, mas não, você tem que escrever o que você quer, qual o prazo, qual a estratégia e qual o preço que você está disposto. Nós temos um treinamento chamado RPA, Resultado, Propósito e Ação, que coloca exatamente isso, que faz junto com a pessoa o que ela quer, daqui a quanto tempo ela quer atingir esse objetivo, qual é a estratégia, quantos dias por semana, que horário, o que ela está disposta a fazer para isso, etc, etc, etc. Muito definido, entende? E outra, visualização. Leia, pense, visualize você atingindo esses objetivos todos os dias. Visualização é poderosa. Você se imaginando já com esse resultado. Você não tem ideia do poder que isso tem. Uma universidade norte-americana, ela fez um estudo com relação a isso. Ela pegou 3 grupos de pessoas, 3 grupos de alunos, tá? Tudo mais ou menos na faixa etária, e o primeiro grupo treinou arco e flecha. Eles nunca tinham feito isso, tá? Ficaram lá treinando. O segundo grupo não treinou, mas só visualizou fazendo. E o terceiro colocou lá ao léu. Depois eles foram analisar o resultado dos 3 grupos. O primeiro e o segundo grupo tinham os acertos parecidos. O segundo, que nunca tinha pego no arco e flecha, só de visualizar. O terceiro, eu nem preciso falar que o resultado foi péssimo. A visualização é poderosa. É poderosíssima, tá? Vamos lá. Agora a pergunta é: o seu objetivo, se é para sonhar, vamos sonhar alto. Tá? Se você sonhar alto e com disciplina, acabou, tá? Acabou. Ninguém vai destruir isso. Eu vou passar um videozinho para vocês, bem legal. Quem conhece a fábula dos 3 porquinhos? Erga a mão aí no vídeo, quem conhece. Mas eu quero ver se você conhece desse jeito, tá? O lobo mau, ele disse: o que se constrói com disciplina, ninguém derruba. Vamos ver? 2 escolheram fácil. Um escolheu ser forte. Três porquinhos saíram para construir a própria vida. O primeiro fez uma casa de palha em um dia e foi descansar. O segundo fez uma casa de madeira e achou suficiente. Mas o terceiro acordava cedo todo dia, tijolo por tijolo, sem atalho, enquanto os irmãos riam dele. Ele dizia: quando a dificuldade chegar, eu quero estar pronto. E ela chegou, o lobo apareceu. Primeiro sopro, a casa de palha voou. Segundo sopro, a casa de madeira desabou. Os dois correram desesperados até a casa do irmão. O lobo soprou com toda a força. Uma vez,
2 vezes, 3 vezes. A casa de tijolos não se moveu. O que nasce da pressa, o vento leva embora. Mas o que nasce da disciplina permanece. Naquela noite, os dois entenderam. 2 escolheram um caminho fácil. Um escolheu construir o futuro. O que se faz com pressa, a vida derruba com um sopro. Mas o que se constrói com disciplina, ninguém derruba. É muito legal esse vídeo, não é? Pessoal, o que se faz com pressa, a vida derruba. O que se faz com disciplina, ninguém te leva, tá? Nós que trabalhamos com investimento, a gente sabe, né? O cara investiu lá em títulos, investiu em cripto, a minha Gica, eu quero vender a minha Gico, cadê? E aquele desespero, ok? Lembre-se, é sempre foque no que ninguém pode te levar. Ninguém pode te levar. E lembre-se, tá? O lobo mau tá à espreita. E quando eu digo lobo mau da vida. Que um dia o lobo mau vai bater na sua porta. E talvez a gente já tenha a idade suficiente para falar: puxa, ainda bem que a minha construção tá forte. Que o lobo mau pode soprar à vontade que não vai derrubar. A pergunta é: se ele viesse hoje, ele derrubaria a sua casa? Você está numa casa de palha, de madeira ou de tijolo? Isso é para se pensar, tá? Não é o médico que te faz saudável, não é o professor que te faz aprender, não é o personal que te deixa em forma, não é o coach que te deixa rico. Em algum momento você vai ter que entender que essa vida é 100% responsabilidade sua, só sua, tá? O profissional que não se adapta às mudanças não tem mais espaço no mercado do século XXI, que passa por constantes mudanças. Os melhores não são necessariamente os mais inteligentes, os melhores são os mais bem preparados. Pessoal, semana passada, no treinamento do Cristiano, ele falou algo que é extremamente verdade. Ele usou a metáfora da chuva, né? A chuva, eu conheço aquela metáfora um pouquinho diferente, né? Todo mundo ia na igreja lá para pedir para o padre. Padre, queremos chuva, e não vinha. Chegou um dia que o padre estava meio pé da vida, falou: ah, vocês querem chuva? Queremos. Vocês acreditam? Acreditamos. Ergam seus guarda-chuvas. Ninguém tinha levado guarda-chuva, então eles não acreditavam. Tá? E ele falou algo que é extremamente a verdade. Ah, tem muita gente que não sabe abrir uma carteira de investimento, que não sabe, que não tem uma conta em corretora, que não, que não sabe nem mexer com a frase mnemônica. Então tá preparado para o lobo? Tá preparado? Você entende? Então é isso. Nós temos que nos adequar a essas mudanças. Ninguém nasce inteligente. Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. E eu sei que no começo era ouro, era bem mais simples. Mas o mundo mudou, tudo muda. E nós temos que se adaptar a essas mudanças. Olha o que Darwin diz: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que se adapta melhor às mudanças, tá? Só que uma coisa nunca muda: a minha visão e o que eu acredito, o resultado disso são sonhos realizados.
Então defina seu sonho, o que você quer, o que você realmente quer tirar desse negócio, o que tem que acontecer na sua vida, o que você tem que mudar a sua situação hoje. E por que você vai fazer esse negócio? O que vai criar energia para você sair? Para você sair do pote de arroz, chega, eu mereço mais. E fazer esse negócio. Você tem que definir seu sonho. Ó. Ache algo que você quer. Você tem que ver isso todos os dias. Deixe isso na sua frente. Veja, toque, cheira, sinta. Você tem que fazer com paixão. Seu sonho é a alma do seu negócio. Se é um grande sonho e tem que acontecer, você vai ter sucesso. Mas se não é um grande sonho e não tem que acontecer, você provavelmente vai ficar cansado de construir esse negócio. Quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho? Quantas pessoas chegaram? Não, eu vou! Você vai ver líder 10, líder 15 e a gente nunca mais ouviu falar dessa pessoa. Faça de seu sonho uma paixão, uma missão. Persiga até ele se tornar realidade. Disciplina. Nada de muito importante acontece sem um sonho. Para que algo realmente grande aconteça, é preciso que haja um sonho realmente grande. Pouco resta fazer além de enterrar um homem quando o último de seus sonhos está morto. Tá? E aqui mais um segredo. O segredo do sucesso é aprender a usar a dor e prazer em vez de deixar que elas usem você. Se você fizer isso, você vai estar no controle da sua vida. Se não fizer, é a vida que te controla. Quantas pessoas que param de fazer, param de buscar seus sonhos pela dor? Ou quando começa a ter resultado, abandona os sonhos porque deu um prazerzinho. Usa isso ao seu favor. Usa isso a seu favor. O que você consistentemente falar com intensidade emocional, você experienciará, criará e se tornará. Inconsciente, visualização. As palavras que você falar com convicção emocional transformarão a vida que você vai viver. O que você consistentemente declara, você se torna. O que você consistentemente declara, você cria. E o que você consistentemente declara, você encontra e experimenta. Esse é o seu céu ou é o seu inferno? Porque depende do que você constantemente diz, pensa e cria. Entende que você tem esse controle? Agora presta atenção no padrão de fracasso de muitas pessoas. Deixa eu tirar a música que eu vou passar o penúltimo vídeo para vocês. Presta muita atenção nisso aqui. É um cara que eu conheci faz pouco tempo. Algumas coisas que ele diz realmente são avassaladoras, tá? E eu trouxe isso aqui para vocês falando o porquê uma pessoa fracassa. Você já se perguntou por que uma pessoa fracassa? Olha ao redor, mas olhe de verdade. As pessoas que você conhece, que vivem travada nos mesmos problemas há anos. O mesmo casamento ruim, o mesmo trabalho que suga, a mesma dívida que arrasta, o mesmo corpo que dizem que vão cuidar a partir de segunda. Repara como essas pessoas falam disso, com naturalidade, como quem fala do clima. E é aí que mora a podridão. O fracassado não fracassa porque a vida bateu mais forte nele. Ele fracassa porque um dia parou de enfrentar. E quando para de enfrentar, foge. Foge porque tem medo da consequência. Sabe que enfrentar vai exigir esforço. E sofrer no piloto automático sai mais barato do que pagar o preço de mudar. E como ele foge? Espera que um dia ele se resolva sozinho. Quando o mercado melhorar, quando meu marido mudar, quando eu tiver mais tempo,
quando essa fase passar e o tempo vai passando e a dor não vai embora, e aí acontece uma coisa pior do que a dor não ir embora. A pessoa vai se acostumando com ela. A dor vira paisagem. Começa com incômodo, vira rotina, depois vira identidade. E quando você acostuma com a dor, você para de procurar saída. Você não percebe mais que está sofrendo. Esse é o fracasso de verdade. Não é não ter dinheiro, não é não ter sucesso, é ter desistido. Sabe a diferença de quem vence? Ele olhou para o próprio problema e disse: isso aqui é meu. E não esperou o mundo melhorar. Despejou toda a energia que não tinha em enfrentar. Por isso ela alavanca. Porque ela escolheu não ficar enganchada com um problema que ela sabe que não é dela. Posso te dizer uma coisa? Tem um problema na sua vida agora que você sabe exatamente qual é. Você sabe. Você só estava esperando ele sumir. Ele não vai sumir. Não espera um dia melhor, não espera segunda-feira. Ninguém nunca está pronto para resolver os problemas. Encara agora tudo que você não tem coragem de encarar. Um dia te encara. Esse vídeo, ele é muito forte, tá? Então, a gente começa a encerrar e eu quero que você pense em algumas coisas a partir de agora. Eu quero que você pense em tudo que você poderá fazer ou ter, todas as maneiras que sua vida poderá melhorar quando você se tornar financeiramente absolutamente seguro, independente e livre para o resto da sua vida. E nessa situação em que você nunca mais terá que trabalhar de novo para satisfazer suas necessidades. Você vai trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Como a sua vida será melhorada, como isso irá subir a sua autoestima. Enfim, qual a quantidade de variedade que você vai ter de experiências na sua vida. A música está muito alta, tá bom? Tá bom. Se tempo e dinheiro não fosse problema, o que mudaria na sua vida? Se você tivesse acordado hoje, e o seu líder, com o seu líder te ligando, parabéns, você chegou a líder 15, você é multimilionário, os ativos já estão no mercado e eles subiram. Tudo deu certo. E aí? Dinheiro não é mais problema na sua vida? O que mudaria? Pensa nisso. Se você fosse escolher um lugar para passar suas férias, dinheiro e tempo não sendo problema, onde você passaria? Pessoal, como eu sou grato à empresa, ela me proporcionou isso aí tudo que você está vendo. Isso aí tudo. Eu voei de balão na Capadócia, tinha Cocobongo em Cancún, Turquia, passamos pelo Catar, esquiei na neve, Istambul na última viagem, eu, Oscar Leomar. E aí? Eu sonhei com isso. E eu sonho muito mais, meus sonhos mal começaram. Aonde você escolheria passar suas férias se dinheiro não fosse problema? Qual carro você teria? Ai, Deus, eu não gosto de carro. Qual casa? Qual casa você escolheria para sua família? Quais as pessoas você ajudaria? Aquelas pessoas que realmente merecem. E se tempo não fosse problema, qual o futuro dos seus filhos? Qual seria a qualidade de vida da sua família? Entende?
Eu acredito do fundo do meu coração nos melhores anos. Deixa eu tirar a música aqui que ela começou a me atrapalhar. Ela é bonita, né? Mas eu tenho uma crença muito forte em mim que os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Tá? E se dinheiro não fosse problema, qual o futuro que você gostaria de passar os melhores anos da sua vida? Hã? Tá? Então, quais as praias do mundo? Só que você tem que entender, e eu encerro com isso, com esse último videozinho curto, que às vezes nós temos que dar tudo o que temos para conquistar o que queremos. E o resto colocar na mão do Criador. Agora, se eu não fizer tudo que eu posso fazer, eu não mereço. Deus me ama como eu sou, mas Ele me ama demais para me deixar como eu tô. E Ele nunca, nunca vai fazer por mim o que Ele me deu plena capacidade para que eu mesmo faça. Eu tenho que mostrar com ações que eu mereço. Ai, Deus, olha lá em Salmos, olha os pássaros, eles não semeiam, não colhem, mas vosso Pai é. Qual é o primeiro som que você ouve de madrugada assim que o dia amanhece? Qual é o primeiro som? É do pássaro. Se ele não sair do ninho para caçar, ele morre de fome. O papel de Deus é colocar as oportunidades. A minha é fazer que isso aconteça. Tá? Presta muita atenção nesse vídeo e eu encerro com esse vídeo. Certa vez, um homem estava perdido no deserto. Ele já estava desnutrido, desidratado e muito cansado. De longe, ele viu uma pequena cabana. Foi até ela na esperança de encontrar alguém que o ajudasse. Ele bateu na porta e ninguém saiu. Resolveu entrar e viu que a porta estava destrancada. Não havia ninguém dentro da cabana, mas para sua surpresa, havia uma bomba d'água. Ele correu para ela e começou a bombear, na esperança que saísse água, mas nada aconteceu. De repente, ele viu ao lado da bomba uma garrafa d'água com um bilhete onde estava escrito: para a bomba funcionar, é preciso que você a prepare, jogando a água desta garrafa. Só assim sairá água. Beba o quanto quiser e depois encha a garrafa e deixe com um bilhete para a próxima pessoa que precisar. O homem se viu em um dilema. Ele poderia beber a água da garrafa e matar sua sede, ou jogar a água e esperar que a bomba funcionasse. Mas e se a bomba não funcionasse? Ele ficaria sem nada e acabaria morrendo de sede. Depois de muito pensar, ele resolveu jogar a água. Então ele começou a bombear e ela começou a fazer um barulho estranho. Depois de um tempo, a bomba jorrou água fresca e saciou a sua sede. Antes de ir embora, ele acrescentou uma frase no bilhete: acredite, realmente funciona. Moral da história: às vezes temos que dar tudo o que temos para conseguir o que queremos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Cocoricó. Pessoal, eu me despeço de vocês. 11:05 foi muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui.
Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.